Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Para hoje temos revisão de matemática, certo? Para nossa primeira atividade avaliativa, lá pelo portal do aluno, o Sistema Gênios, certo? Assim como já fizemos de história de português, agora teremos a de matemática. Bom, para essa primeira atividade avaliativa, teremos alguns assuntos que também foram vistos antes da quarentena, né? Enquanto estávamos ainda indo à escola. Sistema de numeração, adição de números naturais, subtração de números naturais, expressões numéricas com adição e subtração, multiplicação e multiplicação por 10, por 100 e por 1000, e divisão também por 10, por 100 e por 1000, certo? Esses 6 assuntos são os que serão cobrados na atividade avaliativa, certo? Então vamos lá. Primeiro, dos números, nós podemos organizá-los, né, em classes e ordens, certo? Lembrando, o que é ordem? Ordem, como o nome já diz, é a organização desses números. Por exemplo, aqui eu tenho 243.598. Quantas ordens esse número possui? 6 ordens, porque esse número no total possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ordens. Agora, quando eu falo de classes, eu estou me referindo a unidades, centenas, dezenas, milhares. Aí temos 3 classes, digamos aqui. Unidade simples, temos a primeira, a segunda e a terceira. Unidade de milhares e as classes dos milhões. Então, vamos lá. Se eu quero saber qual é a classe desse número aqui, como é que eu faço? Então, vamos lá. O primeiro vai ser os 3 primeiros da classe da unidade simples. Então, eu tenho o 8 na primeira ordem aqui da classe das unidades, o 9 na segunda e o 5 na terceira, certo? Então, 598 está na classe das unidades simples. 243.000 estará na classe dos milhares, né? Ficará o 3 na primeira, 4 na segunda e 2 na terceira, certo? Isso é classe dos números, certo? Só para organizar. Quando nós falamos também nessa organização de números, né, desse sistema de numeração, também temos valor absoluto, VA, e valor relativo, VR. O que é valor absoluto? É o número, será sempre ele mesmo. Por exemplo, o 2, o valor absoluto de 2 é 2, ele sempre será 2. Isso é valor absoluto, VA. Agora, quando eu falo de valor relativo, eu estou me referindo à posição que esse número estará. Por exemplo, no número 243.598, se eu perguntar a vocês qual o valor relativo de 2 nesse número aqui, o valor relativo do 2 será 200.000. E o valor relativo do 4, 40.000. O valor relativo do 3, 3.000. O valor relativo do 5, 500. Do 9, 90. E do 8, 8 mesmo, certo? Agora, quais são os valores absolutos desses números? Desses números serão eles mesmos. 2 será sempre 2. O 4, 4. O 3, 3. 5, 5. 9, 9. 8, 8. Então, o valor absoluto é ele mesmo. Agora, valor relativo depende da posição que ele estiver. Por exemplo, se o 2 não estivesse aqui na frente, ele estivesse cá no lugar do 9, estivesse trocado, o 2, se ele estivesse aqui no lugar do 9, ele valeria 90. Esse seria o valor relativo dele. E se o 9 estivesse aqui no lugar do 2, o 9 valeria, o valor relativo do 9 nesse caso, seria 900.000, certo? Então, o valor relativo depende da posição em que o número estiver. Pronto, vamos lá. Aí temos também as operações, com multiplicação, com divisão, subtração. Então, essas as 4 operações, né? Aplicar essas 4 operações. Lembrando que essas operações têm os termos de cada uma e têm suas propriedades. Por exemplo, na adição, temos aqui quais são os termos: parcela, parcela, que são os 2 números que vão somar, e o resultado é soma o total, certo?
Na subtração, quais são? Minuendo o número que fica em cima, subtraindo o que fica embaixo, resta a diferença ou resultado da subtração. Na multiplicação, temos o número que fica em cima é quem será multiplicado, o multiplicando. O multiplicador é o que fica embaixo. E a resposta será o produto. Agora, voltando para a adição. A adição possui propriedades. Tem 4 propriedades na adição. Fechamento, comutativa, elemento neutro e associativa. Como assim? Fechamento será toda a adição de qualquer número natural. Por exemplo, aqui, 8 mais 5, 13. 9 mais 1, 10. Então, qualquer operação com adição com um número natural será fechamento. Agora, comutativa. Comutativa é quando a ordem dos fatores não alterar o resultado. Por exemplo, eu tenho aqui 15 mais 14 é igual a 29. Se eu somar também 14 mais 15, dará 29. Então, isso quer dizer o quê? Que a ordem dos fatores não alterou o resultado. Então, essa propriedade na adição é chamada de comutativa. Agora, elemento neutro. O que é elemento neutro? Neutro não vale, ele é neutro, ele não vale nem para mais nem para menos, nem para um lado nem para o outro. Então, o elemento neutro na adição é o zero. Então, toda vez que eu somar um número com o zero, ele dará esse número que foi somado. Por exemplo, 135 mais 0, 135. Se eu somar 22 mais 0, 22. Se eu somar 15 mais 0, 15. Por quê? O zero é neutro, ele não tem valor, nesse caso, na adição. Então, essa operação, qualquer adição que tiver o zero, será chamada de elemento neutro. Porque na adição, o elemento neutro é o zero. Agora, temos outra propriedade que é associativa. O que é associativa? Associar, tanto de uma forma como de outra. Por exemplo, eu tenho aqui 3 mais 2 mais 7. Eu posso responder dessa forma. Aí eu associei quem aqui? O 2 e o 7 entre parênteses. Ou também, se eu fizer essa mesma operação, 3 mais 2, associar o 3 com 2, ó. 3 com 2 entre parênteses. E o 7 sozinho, também eu poderei resolver a operação sem alterar o resultado. Isso é chamado de associativa. Eu posso associar. Eu tenho 3 números na minha adição. Eu posso querer somar o primeiro número sozinho e os 2 últimos depois, ou eu posso querer somar os 2 primeiros e o último depois. Eu vou associar os números, vou fazer agrupamentos. No caso aqui, ó, eu agrupei o 3 e o 2 na segunda alternativa, e na primeira vez eu quis agrupar o 2 e o 7. Isso é chamado de associativa, certo? Então, vamos lá. Quando eu falo de subtração, contas de menos, de subtrair, né, de saber a diferença. Quando eu quero saber a diferença de um número, de uma quantidade, eu vou fazer subtração, conta de menos. Então, nesse caso, é a subtração aqui, que temos os termos minuendo, subtraindo, resta ou diferença. Essa subtração, ela pode ser direta ou ela pode ser por agrupamento. Quando é por agrupamento? Por agrupamento é naqueles casos em que, quando eu vou montar a minha subtração, o número do minuendo ele fica menor que o subtraindo, certo? E sabemos aqui, por exemplo, nesse caso, 45 menos 28. 5, eu não posso tirar 8 de 5, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que agrupar, que é o famoso tomar emprestado. Então, quando eu tomo um emprestado, isso é chamado de subtração de agrupamento. Por quê? Eu tomei o 1 emprestado do 4, mas esse 1 não vai valer uma unidade, ele vai valer dezena, 10. Então, aqui eu terei, em vez de 5 menos 8, como eu tomei emprestado, esse vai valer 10, 10 mais 5, 15. Então, vai ficar minha conta. 15 menos 8 é igual a 7. E se eu tomei emprestado 1 do 4, aqui agora não terá mais 4, terá 3. Então, 3 menos 2, 1. Certo? Então, subtração por agrupamento é quando eu preciso tomar emprestado. Agora, na multiplicação,
Na multiplicação também temos propriedades, assim como na adição. Vamos lá. Fechamento também será chamado na multiplicação a multiplicação de qualquer número natural. Por exemplo, aqui eu coloquei 8 vezes 5, 40. Se eu coloco 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. Então, qualquer multiplicação de qualquer número natural será chamado de fechamento. Agora, quando eu tenho comutativa. Comutativa é também quando a ordem dos fatores não altera o resultado. 3 vezes 9 é igual a 27 e 9 vezes 3 também será 27. Então, independente da ordem que eu colocar, do primeiro no segundo, na segunda ordem, será o mesmo resultado. Isso é chamado de comutativa, propriedade comutativa da multiplicação. Elemento neutro. No caso da multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Na adição é o 0. Na multiplicação é 1. Por quê? Todo número que eu multiplicar por 1 será ele mesmo. Vejamos. 25 vezes 1, 25. 10 vezes 1, 10. 8 vezes 1, 8. Então, todo número multiplicado por 1 será ele mesmo. Então, o 1 na multiplicação, ele é um elemento neutro. Ele não vale, não tem valor, nem para cima nem para baixo, nem para um lado nem para o outro. Não há valor no 1. Certo? Então, é chamado de elemento neutro. Então, toda vez que eu encontrar uma multiplicação que for feita por 1, é elemento neutro. Agora, distributiva. Distributiva é mais ou menos como associativa na adição. É como eu vou distribuir a minha conta. Por exemplo, aqui eu coloquei 3 vezes 5 menos 2. É o que eu tenho. Aí eu distribuí essa conta para facilitar o resultado. O que eu fiz? Primeiro eu fiz 3 vezes 5, entre parênteses, conservei o sinal de menos, que é o que está dentro aqui do parênteses, olha, e coloquei novamente com o segundo número, 3 vezes o 2 no segundo parênteses. Eu distribuí minha conta para facilitar. E conservei o sinal de menos aqui entre os dois parênteses. Isso é distributivo. Temos também a associativa na multiplicação. A associativa, eu vou fazer essa separação de... Ou primeiro eu vou associar o primeiro número com o segundo. Para mim, se eu tenho 3 números aqui, 7 vezes 5 vezes 8. Eu vou associar. Ou eu vou associar meu primeiro número com o segundo, ou o segundo com o terceiro. Eu vou escolher como é que eu quero resolver a minha multiplicação, a minha conta. Então, isso é chamado de associativa. Aqui teve duas opções. A conta original era 7 vezes 5 vezes 8. Na primeira, eu associei o 7 e o 5, entre parênteses, e repeti, vezes o 8. Certo? Deu no final 280. E na segunda opção, eu repeti o 5 aqui e quis associar o 8 e o 7, que também deu 280. Então, quando eu faço essa associação de números na multiplicação, né? Eu distribuo qual que eu quero fazer, da forma que eu quero fazer. E o resultado não se altera, é chamada de associativa. Certo? Por aqui é isso. Bom, temos também, nosso assunto aqui, a divisão, certo? A divisão. Lembrando, quais são os termos? Divisão. O número que será dividido é chamado de dividendo. O número que será que você vai dividir é o número total, é o divisor. A resposta é o quociente. E aquele resto que está lá, que pode ser exata, quando sobra zero, é uma divisão exata. Se sobrar assim 1, 2, 3, 4, qualquer outro número que for superior a zero, também é chamado de resto, certo? Pronto. Nessa divisão, também iremos trabalhar na nossa atividade avaliativa, divisões por 10, por 100 e por 1000. Qual é a regra? Bom, o 10 tem quantos zeros? 1. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 3.000 dividido por 10,
A minha dica para facilitar a minha operação é a seguinte. Tenho 3.000, vou dividir por 10. Quantos zeros tem o 10? 1. Então, eu corto 1 zero do 3.000. Quanto que vai sobrar? 300. Então, a resposta é 300. 3.000 dividido por 100. Quantos zeros tem o 100? 2. Então, eu vou cortar 2 zeros do meu número original, o do 3.000. Então, eu corto 1, 2. Ficou quanto? 30. Então, essa é a minha resposta. Agora, eu tenho 3.000 dividido por 1.000. Quantos zeros tem o número 1.000? 3. Então, eu vou cortar 3 zeros aqui no 3.000. 1, 2, 3. Que número que sobrou? O 3. Então, minha resposta é o 3. Então, a dica é cortar, a regra é cortar a quantidade de zeros do número que será dividido, certo? 10, eu vou cortar 1. 100, eu vou cortar 2. E 1.000, eu vou cortar 3 zeros, certo? Agora, na multiplicação, já acontece o contrário dessa mesma regra. Na multiplicação, eu tenho aqui por 10, por 100, por 1.000. 45 vezes 10. Quantos zeros tem o 10? 1. Então, eu tinha 45 vezes 10, 45, e eu acrescento esse zero do 10, 1 zero. Então, ficou 450. Agora, eu tenho 45 vezes 100. Quantos zeros tem o 100? 2. Então, eu vou repetir o meu 45 e vou acrescentar os 2 zeros do 100. Ó, 45 e acrescento os 2 zeros do 100. Ficou quanto? 4.500. Agora, 45 vezes 1.000. Quantos zeros tem o 1.000? 3. Então, eu vou repetir o meu 45 e vou adicionar os 3 zeros do 1.000. Quanto é que eu vou ficar? 45.000. Fácil, né? Então, vamos lá. Agora, expressões numéricas, certo? Expressões numéricas, primeiro, temos que lembrar de algumas regrinhas para resolver expressões numéricas corretamente. Primeiro, quanto à ordem de resolução. Primeiro, eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Segundo, eu vou responder o que está dentro do colchete. E terceiro, eu vou resolver o que está dentro das chaves. Essa é a primeira regra com relação à ordem do que eu vou resolver na minha expressão numérica. A segunda regra é quanto às operações. Primeiro, se na minha expressão numérica tiver as 4 operações, eu vou resolver primeiro o que for de multiplicação e de divisão. E vou repetir o resto. E segundo, eu vou resolver o que for de adição e subtração, certo? Então, vamos lá. Nessa atividade avaliativa de vocês, cairá a expressão numérica apenas com adição e subtração, mais e menos, certo? Mas eu já vou explicar a regrinha toda que é para relembrar, certo? Não se perder do modo de como resolver. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma expressão numérica com as 4 operações. Então, vamos lá. Aqui eu tenho chave, colchete e parênteses. O que é que eu tenho que resolver primeiro? O que está dentro dos parênteses. Então, eu vou repetir aqui tudo, ó, até o sinal de mais, e vou resolver apenas o que está dentro do parênteses, que é 4 vezes 6. Vou repetir esse meio aqui também e resolver apenas o que está dentro do parênteses, 2 vezes 4. Então, vamos lá. Repetindo. Chave, colchete, 18 mais 4 vezes 6, 24. Então, 24 dividido por 6 menos, aí eu repeti, 2 vezes 2, 4. 4, colchete, mais 18, fecha chaves. Eu repeti, só resolvi primeiro o que estava aqui, ó, dentro dos parênteses. Agora eu vou resolver segunda parte, que está dentro do colchete. Então, eu vou repetir aqui, ó, para resolver aqui dentro do colchete. Também aqui, como tem, dentro do meu colchete, eu tenho aqui, ó, tenho conta de mais e dividir. O que é que eu vou resolver primeiro? Lembrando da regra das operações, vou resolver multiplicação e divisão.
ou multiplicação e divisão. Então, aqui eu vou resolver o quê? 24 dividido por 6. Então, eu vou repetir todo o resto e vou resolver apenas esse daqui, ó. 24 dividido por 6. Certo? Vamos lá, repetindo. Chave, colchete, 18 mais 24 dividido por 6 é igual a 4. 4, e vou repetir o resto aqui todo. 4 menos 4, fecha colchete, mais 18, fecha chave. Pronto. Aqui. Agora, só que ainda tem operação, ainda tem colchete, não resolvi o colchete todo, ainda tem operações aqui dentro do colchete. Então, vamos lá. Não tem mais multiplicação e divisão dentro, então só tem mais e menos. Aí eu vou repetir. Chave, colchete, 18 mais. Chave, colchete, 18 mais. 4 menos 4 é igual a 0. Fecha colchete, repete o resto. Mais 18, fecha chaves, certo? Pronto. Eu ainda tenho o que resolver dentro do colchete? Tenho 18 mais 0. E o resto eu repito. Então, vamos lá. Chave. Como aqui no colchete só tem 2 números agora, eu vou resolver, então eu não uso mais o colchete, certo? Se só tem 2 números, não resolvo mais. Nesse caso aqui eu resolvi porque não pode resolver 3 de vez, tem que ser de 2 em 2. Então, eu não poderia fazer 18 mais 0 já resolver aqui, direto. Não, porque aqui tem 3 números, você tem que resolver de 2 em 2. Então, agora aqui, 18 mais 0, 18. 18 e repito o resto. Mais 18, fecha a chave, certo? Então, aqui, 18 mais 18 é quanto? 36. É igual a 36. Então, esse é o resultado da minha expressão numérica, certo? Lembrando das regrinhas que são de extrema importância para que o resultado dê correto da expressão numérica. Primeiro, resolve chaves. Segundo, colchete. Primeiro parênteses, segundo colchete, terceiro chaves. E com relação às operações, se tiver as 4 operações ou 3, primeiro eu tenho que resolver vezes e dividir, ou uma outra. E segundo, mais e menos, certo? Tem que lembrar dessas regrinhas aí. Pronto? Eu vou colocar lá no grupo para vocês, no portal, o vídeo, também a descrição dos assuntos, as fotos dos cartazes para vocês lembrarem. Aí só é pegar, eu vou também colocar as páginas dos livros. Aí só é revisar direitinho. Assunto fácil, que já foi aprendido na escola, só é relembrar agora. Estudar, treinar um pouquinho em casa, que vai dar tudo certo, tá bom? Até mais!